Muito bem, então retomando, tivemos um probleminha aqui, por isso nós vamos continuar a partir daqui mesmo. Estávamos falando sobre a questão do critério do 1/4. E agora a gente precisa falar do que está fora do cômputo dessa renda de 1/4. Então você tem aqui no Estatuto do Idoso, o artigo 34, parágrafo único: o benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS. O que significa isso? Vamos imaginar um casal de idosos que não tem renda e que um dos dois pede o BPC, da entrada no pedido do BPC, e começa a receber. E aí a renda desse casal passa a ser um salário mínimo para 2, então a renda per capita é meio salário mínimo. Tá? Se é meio salário mínimo, já está acima de 1/4. Então o outro idoso que poderia receber o benefício não vai receber. Só que o artigo 34, parágrafo único do Estatuto do Idoso diz o seguinte: o benefício já concedido não será computado para fins do cálculo da renda familiar. Então, o outro idoso que ainda não pediu, o outro membro do casal, o cônjuge, que ainda não pediu, vai poder pedir, porque a sua renda per capita, no final das contas, é 0, porque a renda do seu cônjuge não entra no cômputo. 34, parágrafo único. Mas aí vem uma questão: por que somente o idoso? Por que não o deficiente? Então, o STF declarou a inconstitucionalidade do 34, parágrafo único, e restabeleceu a isonomia para ampliar essa exceção aqui aos deficientes também. Foi naquela mesma decisão aqui no informativo 813 que declarou inconstitucional o critério de 1/4. Tá? E além disso, também não entra no cômputo da renda o artigo 20, parágrafo 9º da LOAS, que é os valores recebidos a título de estágio remunerado e aprendizagem. Onde que ele está? Os rendimentos decorrentes do estágio supervisionado e de aprendizagem não serão computados para fins de cálculo de renda familiar per capita, que se refere ao parágrafo 3º. Então vamos dizer que na família, por exemplo, o deficiente tem um irmão, e esse irmão está fazendo um estágio. E esse estágio está dando para ele lá uma renda, sei lá, de uns R$2.000. E se contasse esse valor, ele subiria muito a renda da família para dar acima de 1/4 do salário mínimo per capita. Mas daí, pelo parágrafo 9º, esse rendimento de estágio sai fora da conta, sai fora da base de cálculo, e aí por conta disso ele não interfere no recebimento do BPC. Tá? Para encerrar, algumas observaçõezinhas com relação ao BPC. Ele é inacumulável, artigo 20, parágrafo 4º. O benefício de que trata esse artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime. Então você não pode acumular o BPC com uma aposentadoria, você não pode acumular um BPC com um auxílio acidente, não pode acumular um BPC no âmbito da Seguridade Social. Isso é bastante amplo, né? Mas está fora a assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. Então tem uma exceçãozinha que limita o alcance da Seguridade Social. Depois, independe de interdição, você não precisa estar interditado para receber o BPC. Inclusive tem a questão da tomada de decisão apoiada, né, com relação a deficientes. O EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tende a limitar a interdição
do portador de deficiência, né? É só em último caso mesmo. Não gera gratificação natalina, nem instituirá pensão por morte. Você não vai receber o 13º BPC. E se o seu pai receber o BPC, você não vai receber o BPC. Simplesmente para transformar aquilo em pensão por morte. Ele é pago pelo INSS. Apesar de a gente ter visto lá que tem o SUAS, que tem o CNAS, quem faz o pagamento é o INSS, né? O Instituto Nacional da Seguridade Social, né? Antigamente era INPS, né? Instituto Nacional da Previdência Social, virou INSS. Então não tem nenhum problema em ser pago o benefício assistencial pelo INSS. Mas uma questão importante aqui é o paralelismo das formas. Vamos supor que uma pessoa ajuizou uma ação judicial para comprovar os requisitos, em especial a ausência de meios de prover a sua própria subsistência. E o Poder Judiciário determinou que o INSS faça o pagamento. Com o passar do tempo, o INSS percebeu que aquele requisito não existe mais. Com o passar do tempo, a pessoa saiu dessa condição de miserabilidade e deseja cancelar o benefício, deseja suspender o pagamento. O INSS precisaria ajuizar uma ação para rescindir aquela sentença, aquela decisão transitada em julgado? Ou teve uma mudança aí na situação fática que justificaria a modificação administrativa pelo próprio INSS? Bom, o STJ, até pouco tempo atrás, exigiria uma nova decisão judicial pelo paralelismo das formas. Só que mais recentemente, a segunda turma, no recurso especial 1429-976, falou que não precisa respeitar o paralelismo. O INSS pode administrativamente cancelar o próprio benefício que foi concedido judicialmente. E por último, o estrangeiro residente no Brasil. Vamos supor que uma pessoa, um estrangeiro, um refugiado, uma pessoa que decidiu fugir, atravessou a fronteira, entrou no Brasil e passou a residir aqui e não tem meios da sua própria subsistência, não consegue arrumar um emprego, está lá numa situação de refúgio, às vezes dedicado à mendicância, né? E aí essa pessoa encontrou, por exemplo, a Defensoria Pública e a Defensoria pediu o BPC para ela. Essa pessoa tem direito a receber o BPC? Então, o STF, informativo 861, com repercussão geral, decidiu que mesmo essa pessoa sendo estrangeira, sendo residente no Brasil, né, tem direito a receber o BPC. Isso por conta do caráter não contributivo da assistência, né? Não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial, né? E por conta da dignidade da pessoa humana ali, do que o estrangeiro também tem direitos sociais, o estrangeiro também tem direitos fundamentais e por isso também tem direito ao BPC. Tá certo? Bom, então pessoal, fazendo uma revisãozinha aqui do nosso mapa, como ficou. Então nós falamos aqui da assistência, falamos do conceito, as diretrizes, os objetivos. Dentro dos objetivos falamos do BPC. Existem outros benefícios na assistência, né? É que a gente vai tratar só do BPC porque ele tem a previsão constitucional e por ele ser, portanto, assim, vamos dizer, o carro-chefe da assistência, o benefício mais importante, tá? Mas por enquanto nós vamos tratar só do BPC. Falamos aqui dos requisitos subjetivos da pessoa portadora de deficiência, do idoso. Falamos dos requisitos objetivos, da questão do 1/4 do salário mínimo. Falamos o que é família, o conceito de família para LOAS, que é a pessoa que vive debaixo do mesmo teto. Falamos da polêmica com relação a 1/4. Falamos sobre o que sai do cômputo do 1/4.
tá? A questão do estar supervisionado e a questão do outro benefício lá previsto no Estatuto do Idoso. E as observaçõezinhas para encerrar: a inacumulabilidade, a desnecessidade de interdição, o fato de não gerar gratificação natalina, o pagamento pelo INSS, a questão do paralelismo das formas e do estrangeiro residente no Brasil. Para encerrar de vez, falta falar da microcefalia, da Lei 13.301. O artigo 18 fará jus ao benefício de prestação continuada temporário, é um BBC temporário, a que se refere ao artigo 20 da LOAS, pelo prazo máximo de 3 anos, na condição de pessoa com deficiência, a criança vítima de microcefalia, em decorrência de sequelas neurológicas decorrentes de doenças transmitidas por Aedes aegypti. Parágrafo 1º vetado. Parágrafo 2º. O benefício será concedido após a cessação do gozo do salário maternidade originado pelo nascimento da criança vítima de microcefalia. Então, duas questõezinhas aqui. Primeiro, é que a criança que é portadora de deficiência só pode receber depois que a mãe dele parar de receber o salário maternidade. E segundo, a criança portadora de deficiência, vítima de microcefalia, quer dizer, se tiver alguma sequela, né, só vai poder receber pelo prazo máximo de 3 anos. Tá? Altas indagações aqui a respeito. Por enquanto ainda não achei nada. Uma lei relativamente nova, né? Não tem nem um ano. Não, tem 1 ano e meio. Mas assim, você vê que tem alguns problemas nessa lei, né? Por exemplo, a criança sofreu uma sequela. Se um deficiente, um portador de deficiência com 20 anos de idade pode receber o benefício, porque não uma criança portadora de deficiência com 4 anos, né? E se o gozo do salário maternidade é da mãe e não da criança, por que a criança tem que esperar para receber, né? Então, um tema que eventualmente poderia ser questionado numa questão dissertativa, né? Ou numa prova oral, de repente, para te pegar de calça curta, né? Não encontrei nada a respeito disso ainda. Vamos acompanhar. Tá bom, pessoal? Então, desculpe o fato de ter que separar o vídeo em 2, né? Tive um problema aqui na hora de subir o vídeo, então eu tive que refazer. Mas é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, comenta aí. Pode mandar dúvidas, sugestões. E o que for que tiver aí ao meu alcance, eu vou postando aqui, principalmente atualizações, né? Então tá bom, pessoal. Grande abraço. Bons estudos. Tchau.